Excelentíssimos doutores e doutoras, sejam bem-vindos de volta. Estamos no nosso terceiro bloco da nossa aula sobre a repartição de competências em matéria ambiental. Para finalizar, pessoal, o nosso estudo da repartição de competência legislativa, para sem muita delonga a gente entrar na competência executiva, eu peço que vocês entendam mais uma última coisa. Olha aqui, o inciso 2 do artigo 30 vai falar na capacidade do município suplementar a norma da União e do Estado. E aí, professor, o que isso quer dizer? Fiz a metáforazinha lá atrás da questão de suplementar a alimentação, né? O suplemento alimentar ali de quem faz academia. Certo, professor? Entendam que o município ele não vai poder legislar de uma maneira contrária, mas complementar. Da mesma maneira, pessoal, creio que ali no artigo 26 nós temos algo semelhante no que tange a possibilidade dos estados complementarem, suplementarem a legislação federal. A legislação estadual também não poderá ser contrária à União, inclusive sob o risco de intervenção, tá bom? Eu posso ter aquele direito e expandir o direito. No direito ambiental é a mesma coisa. Não foge da regra. Mas a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes. Por quê? Porque como o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental, se entende que se aplica a vedação ao retrocesso. Os estados e os municípios, por estarem mais perto do ambiente, conhecerem mais a fundo, mais detalhadamente o ambiente no qual estão inseridos, eles podem e devem legislar a respeito, mas nunca tirando direitos. Via de regra, detalhando, trazendo mais suporte, um ou outro instrumento. Mas a coisa mais polêmica aqui é a questão dos estados e dos municípios poderem legislar de uma maneira mais protetiva. E os nossos tribunais superiores entendem que isso é possível. Vou dar um exemplo que tem sido cobrado em provas e concursos. Lá no nosso Código Florestal, pessoal, nós temos a seguinte situação. Lá no Código Florestal nós temos uma coisa chamada APP. APP, Área de Preservação Permanente. Ok. Dentro da APP, uma das coisas que nós temos por ali é a reserva, reserva legal é outra coisa. É a questão da mata ciliar ao lado dos rios. Então, de acordo com a espessura do rio, a largura do rio, nós temos uma mata ciliar de cada uma das suas margens que deve ser protegida. Então vamos lá, rios de até 10 metros, salvo engano, nós temos que proteger 30 metros de cada um dos lados. E aí vai ficando maior quanto mais largo é o rio, tá bom? Agora vamos supor que a lei federal fala em 30 metros. Aí vem uma lei estadual e coloca 50 metros. Pode isso, professor? Outro exemplo. Já vi cair inclusive numa prova da OAB. Dentro da mesma APP tem a questão das encostas de morro. E a APP de encosta de morro é tudo aquilo que estiver em um declive igual ou superior a 45 graus. Aí vem a pergunta e diz: olha, o Estado colocou que era tudo que estivesse igual ou superior a 30 graus, professor. 45 também é errado aqui. Vamos para cá. Tudo que estiver igual ou acima de 45 graus é a lei federal. Veio a lei municipal e colocou tudo que está igual ou acima de 30 graus. E aí, pessoal? Pode? Nessas duas situações, pessoal, pode sim. Porque, olha, o que não poderia acontecer é retirar direitos do meio ambiente. Não existe vedação ao acréscimo.
Entendam isso. Então, vamos supor, se o município entende, olha, 45 graus é uma média no Brasil. Tem montanhas, tem morros que são magmáticos mesmo, aquela famosa pedra rocha. Vão passar ali milhões de anos para começar a quebrar ali, trincar e ter um deslizamento. Mas tem morros que são de natureza sedimentar. Nossa própria chapada aqui na região do Araripe é sedimentar. Então, basta desmatar ali que a água vai levando embora os sedimentos. Então, eu preciso de maior proteção em algumas situações. Daí, se falar em 30 graus, pode ser. Agora, seria proibido se a lei dissesse o seguinte: olha, só é APP o que tiver igual ou superior a 60. 60. Ô, professor, mas 60 graus não é que é mais? Entendam, pessoal, que eu estou protegendo o que tiver igual ou mais. Se eu coloco 60, eu estou deixando 15 graus desprotegidos do que a lei federal demandaria, tá bom? Quando eu protejo de 30 para frente, eu estou protegendo 15 graus a mais. Eu estou só dando exemplos com os graus aí mais famosos. Rio, mesma coisa, tem rios ali que tem um leito bem mais seguro e tal, por questões hidrológicas, questões da própria natureza sedimentar, ou sei lá, do solo daquele rio. Mas tem outros que vão ser muito mais fáceis de ser erodidos, então a gente precisa de mais espaço, tá bom? Então, nessa situação, tenham cuidado com esse tocante da legislação suplementar e complementar. A gente pode ir além, mas nunca aquém, tá bom? Pessoal, encerrada a questão da competência legislativa, agora a gente vai para a executiva, que é até um pouco mais fácil. Só tem mais detalhes por conta da Lei Complementar 140, tá bom? O que acontece com a competência, professor? Em razão executiva. Peço que vocês deem uma olhada no artigo 23. Vamos lá, Constituição Federal, está aberto aqui, artigo 23, pessoal. Vamos lá. Dentro do artigo 23 nós temos: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mais fácil por conta disso, olha, não preciso fazer interpretação sistemática, o município já está aí. E aí, professor, cadê? A gente já leu a questão do meio ambiente aqui no inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Não tem dúvidas. Tem até outros casos, ó, valor histórico, artístico, cultural, as obras, os bens, os prédios, os monumentos, ok. Obras de arte, que mais? Acesso à cultura, ao meio ambiente, preservar florestas, fauna, flora. Estou dizendo para vocês, olha, são rolos exemplificativos. Mas quando eu coloco meio ambiente, cabe tudo lá dentro. Então, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que, professor? Competência comum. Ele não fala aqui em legislar, mas a gente sabe que a competência comum é executiva. E tenho muito cuidado, porque eu também já vi muita prova de concurso de direito ambiental na covardiazinha de pegar o aluno pela competência comum e pela competência concorrente. Concorrente é legislativa, comum é executiva. Dito isso, pessoal, nós também temos exceções. Quais são, professor? O artigo 21 reservou alguns detalhes, olha, esses 19, 20, 23, 24 e 25, tá bom? Vamos para eles? Bora, professor, sem preguiça. Artigo 21. Caput, compete à União. Vamos lá, inciso 19. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, água, outorga do direito de uso de quem? Da água. Então, olha, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico. Olha o detalhezinho aqui, ó. Diretrizes gerais do direito urbanístico, quem vai instituir é a União, tá bom? Detalhe, porque em tese urbanístico é de competência legislativa concorrente, não é isso? Vamos lá, pulo 21, 22, 23. Explorar serviços de instalações nucleares de qualquer natureza, exercer um monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização, comércio de minérios nucleares, seus derivados, atendidos os seguintes princípios.
Vamos para frente. 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 24, né? 25, professor. Estabelecer áreas e condições de exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Mineração, tá bom? O que é que a gente tem aqui? Moral da história. A competência legislativa reflete também na competência executiva, o que tange a água, saneamento básico, tal, da União. O que diz respeito à atividade nuclear, da União. O que diz respeito à mineração, da União. Exceçãozinha que não era da competência legislativa, são diretrizes gerais sobre o direito urbanístico. A gente passou dos 10 minutos, a gente compensa lá no nosso quinto e último bloco. Bebe uma água, dá uma alongada e volta rápido para a gente não perder tempo, tá bom? Abraço!